Vai estar no Facebook. Começou agora, transmissão Claudionor Machado no Facebook e Maciel, esse que vos fala, no Instagram. Claudionor, Pai do Senhor. Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Para você que está nos acompanhando agora no Facebook Claudionor Machado, Pai do Senhor, sou Maciel Silva e estamos em mais uma live de Escola Bíblica Dominical, tratando desse trimestre tão importante, a supremacia das Escrituras, e hoje a lição de número 3. E Claudionor, já começamos aqui, agora para valer. E aí, como foi? A semana, como está sendo? Rapaz, a semana foi bênção, conseguimos com muita dificuldade até aqui. Eu estou tentando sair da frente da tela aqui. Xícara temática para tomar aula, viu? Ó, isso é propaganda. Isso é propaganda. Isso aí é uma cantada para que alguém diga que vai patrocinar alguma coisa, a gente fazer a propaganda. Eu já entendi todo o esquema do Marcelo. Marcelo, a semana foi boa, graças a Deus, muita dificuldade, muito trabalho. No meu caso, retornando às atividades em 2022, desde o recesso de dezembro do Judiciário. Sim. Mas, com a graça do Senhor, conseguimos fazer tudo que estava proposto. Claudionor, aproximadamente 15 dias atrás, nós fizemos a live da primeira aula. Esse projeto que começou no programa de rádio, agora nós estamos nas redes sociais. Fizemos a primeira live sobre a autoridade da Bíblia. A lição de número 2, nós não tivemos a oportunidade de fazer live, mas eu acompanhei as suas postagens de leitura diária sobre a lição de número 2, a inspiração das Escrituras. Inclusive já está aparecendo aqui atrás. Isso. Todo o esboço do trimestre. E o nosso script teleprompter está aqui, dá para ver daí. Né? Se der para ver daí, eu viro aqui para você, ó. Que legal. Muito bem. Dá para a gente ver aqui, ó, e para você nos acompanha aqui na tela. Então, Claudionor, a Bíblia é inspirada por Deus. Nós aprendemos que a inspiração numa linguagem bastante compreensível para a gente, Deus tirou o ar dos pulmões dele, soprou nos escritores, e os escritores, e esse ar, o Espírito de Deus, inspirou até os escritores para transmitir a vontade de Deus de forma escrita. E eu dizia na escola dominical, Claudionor, algo que até cheguei a comentar contigo. Deus, quando fez o homem, soprou nas narinas do homem para ele ter vida. Quando Deus quis transmitir a sua palavra, ele soprou outra vez. Aí quando Jesus morre justamente de quê, Claudionor? De falta de ar no pulmão. Para dar vida ao homem, Então, Claudionor, hoje lição de número 3. Hoje falaremos sobre a inerrância da Bíblia. Inerrância da Bíblia, que é um dos pilares que faz com que entendamos e creamos que a Bíblia ela é suprema. Você disse um dos pilares, me obriga a apresentar aos irmãos a nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, onde um dos pontos basilares da nossa declaração de fé é justamente crer que a Bíblia é inerrante, infalível e inspirada. Ou inspirada, infalível e inerrante, porque o nosso tema hoje é inerrância. E é até interessante, irmãos, nós crermos na inerrância da Bíblia Sagrada, porque sem esta compreensão nós não haveremos de compreender as Escrituras. Existem pontos das Escrituras que aparentemente é erro. Aparentemente é erro. Sim. Por exemplo, um texto da Bíblia diz: Jesus entrava em Jericó quando encontrou o cego. Sim. Outro texto diz que ele saía de Jericó. Mas e aí? Ele entrava ou ele saía? Aí a gente acaba acreditando que a Bíblia tem erro. E na realidade não é. Explicando esse ponto para não deixar no ar, a Jericó dos dias da invasão com Josué, quando o povo deu aquelas voltas em torno dela, ela foi destruída.
E, inclusive, havia uma maldição para quem reconstruísse a cidade. Mas a cidade foi reconstruída. Então, uma Jericó ficou numa posição, a outra Jericó ficou na outra. Logo, Jesus saía de uma Jericó e entrava na outra Jericó. E no intermédio ele encontrou o cego. Que alguém disse que era um cego, alguém disse que era 2 cegos. Mas e aí? Já que resolveu o problema de Jericó, são 2 cegos ou um cego? A Bíblia vai justamente explicar porque os escritores bíblicos, cada um deu ênfase a uma coisa. E um deu ênfase a 2, outro deu ênfase a 1. Este que deu ênfase a 1 deu ênfase a Bartimeu, mas Bartimeu não estava sozinho. O cego filho de Timeu. Então nós temos na interpretação da Bíblia Sagrada o princípio. Isto é um princípio e quer dizer que ultrapassa todos os pontos de interpretação. Se não crermos que a Bíblia Sagrada é inerrante, que a Bíblia Sagrada é inspirada, que a Bíblia Sagrada é infalível, nós não conseguiremos compreender. Isto é para dizer, se você não compreender, a falha é sua, não é da Bíblia. Pois muito bem, Claudionor. Antes de iniciarmos, nós queremos fazer aqui um parênteses, Claudionor, e mandando um abraço para todos e a paz do Senhor para todos os nossos amigos. Nós queremos, nos permita, enfatizar alguns nomes. Um deles é meu amigo Calormão Otaviano, tem assistido a nossas lives, tem gostado. Calormão, Deus abençoe, lá em Alagoas, Maceió. Alagoas, minha terra, só para, viu? Meu amigo Célio Silva, eu sou mais baiano do que ele, eu estou na Bahia há mais tempo do que ele, mas eu tenho raiz lá em Alagoas. Mas, Claudionor, tem uma pessoa... Inclusive, Deus está reforçando meus laços com Alagoas. É de Alagoas, né? Não é o quê? Jesus amado. Meu Deus, só... Depois vocês vão entender o mistério. Mas, Claudionor, como eu ia dizendo, tem uma pessoa nos Estados Unidos que é fruto do trabalho da escola dominical aqui. Ai, que gostosa! E sempre conversando com ele, ele diz, rapaz, Claudionor, e ele não diz assim, não, ele fala nosso amigo Claudionor. Nosso amigo Claudionor, é de meu filho, nosso amigo Claudionor. Aproveito para mandar um abraço aí para a professora Iraíde Nobre, que ela fez comentários, fez elogios ao trabalho. E falar de Iraíde Nobre, tem que ter muito cuidado. Exímia professora de português. Então, mãe Iraíde, nos perdoe qualquer deslize no português, né? Nos ajude. E nos dê aula particular. Sobre esse ponto que eu estava falando há pouco, irmãos, já que nós estamos falando da inerrância... Fechando o parêntese. Vamos continuar. Valeu. Desculpa, gafe. É que o programa ao vivo é assim, a gente não tem corte, né? Todo mundo está assistindo. E a ideia é ser natural para a compreensão. Nós falamos de pontos difíceis e eu indico este livro aqui, também da CPAD, o anterior também é da CPAD, e esse aqui eu indico, Pontos Difíceis de Entender, da Bíblia Sagrada. Você tem dificuldade para compreender algumas coisas e essas razões, essas observações já foram postas e o comentarista já tomou cuidado de colocá-las até em ordem alfabética, A, B, C, D. Então aqui você encontra como você... eu não entendi isso aqui. Aí o ponto vai lhe explicar. Isso pode ser falta de leitura. Nós temos alguns livros expostos aqui. No final a gente vai estar indicando para vocês. Mas, Claudionor, a minha palavra inicial, eu fiz questão de anotar algumas coisas aqui, e a gente já está no 4.1, a gente às vezes esquece algumas coisas. Tu já tem 41 anos? 41 anos. Misericórdia, quando eu chegar da tua idade, não quero esquecer as coisas assim, não. Como é a história, rapaz? Vamos continuar. Claudionor, sobre esses questionamentos que existem sobre a Bíblia, os teólogos liberais, aqueles que falam muito, e tem aquela classe que fala muito sobre os textos originais, porque no original não era assim, porque no original não era assim, sem nunca ter tido acesso aos originais, né? E o que a minha palavra inicial é o seguinte, para principalmente essas pessoas e para você, nossos amigos, para compreender o seguinte, a Bíblia ela é o livro mais publicado no mundo, a Bíblia é o livro mais traduzido no mundo e sobre isso tem algumas peculiaridades para a gente entender melhor a aula de hoje. Uma delas, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas originais, hebraico e grego. Alguns textos em aramaico, aliás, era a língua
A língua que Jesus falava, né? Aquela região. que veio lá da Babilônia. A Bíblia, ela já foi traduzida em cerca de 700 idiomas. 700 idiomas. Não é? Nesse processo de tradução da Bíblia, nesse processo, a Bíblia passou, além das traduções, a Bíblia passa por versões e a Bíblia passa pela transliteração ou transliterações. A transliteração, caso alguém não saiba o que é que a Bíblia no original ela era com caracteres. É um negócio complicado. A Bíblia no original ela era escrita da direita para a esquerda. Isso. Não era da esquerda para a direita como é a nossa linguagem técnica portuguesa. Ela era da direita para a esquerda. E outro detalhe, a Bíblia era escrita somente com consoantes. A gente só soube que era consoantes depois da transliteração. E a Bíblia não tinha vogal, não tinha separação de palavras, não tinha separação de parágrafos. E era escrita da esquerda para a direita só com consoantes. Agora pegue qualquer texto, tire as vogais, junte tudo e tente entender o que está escrito. Aí quando foi feita a transliteração, foi dado valor a cada um dos caracteres que ali estavam. E à medida que aquele valor foi traduzido, foi transplantado, foi transliterado, aí começou a pegar algo parecido com a nossa linguagem e posterior a isto foi acrescentado vogais, aí a palavra chegou onde nós estamos. Tanto é que o próprio nome de Deus, que é chamado de tetragrama, ele trata-se de 4 consoantes que tornam o nome de Deus impronunciável. E também, Claudionor, outra questão é que, por exemplo, eu falei que a Bíblia é traduzida em 700 idiomas. O indivíduo que fala a você que a Bíblia contém erros, ele não diz para você, por exemplo, que existem há palavras que existem na língua portuguesa e não existem em outros idiomas. Há palavras que existem no grego e no hebraico e não existem no português. E na tradução do texto, como é que faz para encontrar palavras semelhantes ou parecidas? Eu poderia indicar aqui o dicionário Vine, né, como alguns chamam, e poderia indicar também a Bíblia, palavra-chave. Sim. É interessante isso aí porque tem um texto na Bíblia que diz assim: tentou Deus, eu não sei se foi a Abraão, tentou Deus a Abraão, me parece. Isso, tentou Deus a Abraão. Aí você vem no Novo Testamento e me parece que Tiago diz: Deus não tenta ninguém. Ué, como é que Deus tentou Abraão e Deus não tenta ninguém? A questão é que a palavra tentar, ela vem de uma radical. Igual nós temos as palavras primitivas e as palavras derivadas. Ela vem de uma radical onde o tradutor da Bíblia, ao ler lá atrás no livro de Gênesis, ele entendeu aquilo ali como tentar. Aquilo ali que ele colocou foi tentar. Quando ele vem no Novo Testamento é a mesma radical. Só que a expressão lá não é tentar, é provar. Deus provou no Antigo Testamento e no Novo Testamento está escrito que Deus não tenta. Logo, é aí onde entra o fator da necessidade da compreensão do texto original para o tradutor dar significado às palavras. E entendendo também, Maciel, Sim. O assunto é muito amplo, os irmãos, perdoem, nós temos a intenção de seguir até às 20 horas. Nós vamos cuidar do horário aqui para seguir até às 20 horas. A intenção também é deixar claro para os irmãos que a Bíblia não é traduzida palavra a palavra. A transliteração foi de letra a letra. Isso. Mas a Bíblia, a tradução dela é de uma sentença, é a tradução de uma ideia. Tanto que você tem na versão linguagem de hoje, que diz bem assim: enche a minha taça de vinho até derramar. Mais ou menos isso. Você vai para a versão Almeida Revista e Corrigida, diz: o meu cálice transborda. O meu cálice transborda. É a mesma coisa, só que é o momento em que o texto foi escrito. De repente, usar uma palavra que é conhecida no nosso idioma, e uma palavra que é conhecida no idioma lá atrás, como eu uso muito a King James, não faria sentido para nós hoje. Aí você tem que traduzir a palavra para fazer compreender. É isso aí que o Maciel está dizendo. Outro exemplo, Claudionor, é quando o salmista ele diz assim: se eu tomar as asas da alva, até ali a tua mão me guiará. Qual é a ideia que estava passando ali? Tomar as asas da alva. O salmista observava o ciclo do dia, né? E havia o entendimento de que a luz já viajava. Naquela época já havia o entendimento de que a luz viajava. Então, era como se o salmista estivesse dizendo: olha, se eu, por exemplo, voar na velocidade da luz, mesmo assim o Senhor ainda consegue me alcançar. Isso. Né?
Pois muito bem. Nossa lição, Maciel, te cortando um pouquinho aqui, Não, tudo bem. tem como comentarista o pastor Douglas Batista. Sim. Douglas Batista, ele é usado por Deus para trazer este comentário para nós, e de antemão nós oramos pela vida do pastor Douglas Batista, e sabemos que a Assembleia de Deus no Brasil está sendo enriquecida com esse conhecimento. Deus abençoe tua vida e que outras inspirações possam vir. Lição de número 3, já estudamos a lição 1 e 2. Olha quanto assunto bom nós teremos. A semana que vem, querendo Deus, falaremos sobre a estrutura das Escrituras. Você vai entender Antigo, Novo Testamento, as divisões do Antigo, as divisões do Novo. Isso vai ser na semana que vem. Parte do que Maciel falou aqui, que é a questão da tradução, da língua, nós vamos ver semana que vem. Isso. E outros pontos mais nos dias seguintes. Temos a leitura diária, que aí eu vou aproveitar para... Isso, é. Eu tenho um canal no YouTube com meu nome, Cláudio No Machado. Você vai lá e todos os dias a gente procura colocar cedo. Mas às vezes a dinâmica do dia a dia não dá. Mas a gente coloca todo dia, antes da meia-noite, ele entra lá. Um pequeno comentário sobre aquele ponto. E só para despertar você. De repente é uma coisa tão simples, mas que tem tudo a ver com o assunto que vai ser discutido no próximo domingo. Então você é convidado a se inscrever no nosso canal, comentar, curtir, acionar o sininho. Te garanto que a intenção é só beneficiar o reino de Deus. Já está conosco aqui Raul Afonso, Deus abençoe. E nós temos a leitura bíblica de hoje para a gente já dar início na nossa aula. Antes, o texto áureo, não sei se você tem aí, Claudio. Deixa eu ver se o texto áureo aparece por aqui. Aê! Texto áureo. Porque na verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus capítulo 5, versículo 18, palavras de Jesus. E o céu vai passar? Escatologia. Rapaz, a Bíblia diz que o céu vai passar. Mateus capítulo 5, verso 18 está dizendo, até que o céu passe. Quem disse isso foi Jesus. E quando nós vamos ler a revelação que foi dada ao apóstolo João, Apocalipse 4 e 1, está escrito bem assim, sobe aqui. João viu uma porta aberta nos céus, e a voz que havia falado com ele falou de novo e disse, sobe aqui, e te mostrarei as coisas que depois desta hão de acontecer. E João diz que há um momento, quando se aproxima do juízo final, que o céu que aí está não achará mais lugar para ele. O céu vai desaparecer como um rolo, enrolar como um rolo assim. Que interessante. Logo, já temos um texto que diz bem assim, porque na verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, até que o céu e a terra passem, nem um jota nem um tio se omitirá da lei. Isso quer dizer que tudo que está escrito vai se cumprir. Top? Top. O texto áureo, a verdade prática, aliás, da nossa lição diz, a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum, denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. Claudio No, a Bíblia tem razão? A Bíblia já falou uma coisa que a gente observou e disse, não aconteceu assim não. Maciel, é confiável a Bíblia? Eu às vezes lendo a Bíblia, eu me deparo com algumas situações que eu fico imaginando. Como é que os irmãos da Idade Média, do período do Iluminismo, do Renascentismo, da Revolução Industrial, os irmãos agora do início do século passado, como é que estes irmãos afirmaram com tanta convicção, como nós temos livros de comentaristas desse período, que tem até aquele livro eu acho que é da CPAD, Heróis da Fé. Sim. Com tanta convicção de que a Bíblia é inerrante, se eles não tinham as bases que nós temos. Nós hoje temos a arqueologia que prova que a Bíblia é inerrante, nós temos a própria história, haja vista o cumprimento, você até citou na primeira lição de Isaías 61:8, 61:8 ou 66:8? 66:8. 66:8, que quando diz fala ali que Israel poderia uma nação nascer em um só dia. Como é que nasceria uma nação num só dia? Isso se cumpriu em 1948, depois da Segunda Grande Guerra Mundial. E nós temos outros acontecimentos, como eu gosto muito de citar,
tem um texto que diz bem assim: quando ele voltar, todo olho o verá. Isso está falando do momento em que Jesus desce, conforme Zacarias pisa sobre o Monte das Oliveiras para salvar Israel. E eu sempre questionei, novo convertido, eu aceitei Jesus em 1992, e eu questionava, como é que todo olho verá se ele está lá em Israel? Aí vem o advento da tecnologia, chega o celular até nós, chega o notebook, etc. E a gente sabe que um acontecimento lá no Oriente Médio, eu agora vi com muita tristeza, quando o Afeganistão foi retomado mais uma vez, e pessoas se dependuradas nos aviões, o avião decola e a pessoa cai. Com muita tristeza. O mesmo ocorrerá quando Jesus voltar para arrebatar a igreja. O mundo estará voltado para aquele momento, e naquele momento as câmeras vão apontar para cima e todos os aparelhos eletroeletrônicos que funcionarem na época vão registrar. Logo, eu te digo, a Bíblia é confiável e cada dia que passa a Bíblia mostra mais a sua veracidade. O que dizer então lá de Qumran? Quando a arqueologia... Levanta esses livros aqui, deixa eu pegar esse aqui de baixo. Por exemplo, Descobrindo a Bíblia, eu cito para você este livro aqui, ele tem muito de arqueologia aqui dentro. Quando a arqueologia vem nos dizer, justamente aqui, ó, em Qumran, abri sem querer, abri no local. Quando a arqueologia vem dizer que os manuscritos que foram encontrados aqui em Qumran, eles comprovam que a Bíblia é original, que os manuscritos, que o texto que nós temos bate com os manuscritos que estavam ali guardados. Então, nós não temos que falar sobre erro da Bíblia. Às vezes é erro do tradutor, às vezes é erro da tradução, às vezes é erro da compreensão. Ainda ontem, eu vou citar aqui o nome da irmã Flávia, ainda hoje, a irmã Flávia leu um texto onde diz bem assim, que Jesus se tornou nosso fiador. Sim. Texto de Hebreus, se não me engano. Ela diz, como assim nosso fiador? Eu digo, olha, fiador é um garantidor. Jesus morreu para que nós tivéssemos a certeza, a garantia de que teremos a salvação. Ele ressuscitou, ele é o Cordeiro. Aí a irmã, às vezes a nossa falta de compreensão não deixa entender a Bíblia, mas a Bíblia não contém erro, respondendo a sua pergunta. Pois muito bem, Claudio, temos então aí o primeiro tópico da nossa lição. O pastor Douglas, comentarista da lição, ele traz o seguinte tema no primeiro tópico: o que é a inerrância da Bíblia, subdividido em um conceito de inerrância bíblica. A Bíblia reivindica sua inerrância e a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. Certo. Dizer para os nossos irmãos que nós não vamos ler o texto aqui para ganharmos tempo, mas o nosso texto base hoje, a leitura bíblica em classe, como assim nós chamamos, está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 21. Aqui está o texto, você pode buscar aí na sua Bíblia. Isso. Mateus 5, 17 a 21. E está na carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículos 15 a 17. Porque aí você tem a oportunidade de pegar a Bíblia, de folhear e analisar. Mateus 5, 17 a 21, Hebreus 10, de 15 a 17. Pois muito bem. Primeiro tópico da nossa lição. Antes, olha, eu ainda estou me recuperando da minha garganta, por isso você vai ver eu tomando frequentemente água, às vezes vem à vontade de tossir. É só porque está tossindo ao vivo e está se justificando. Mas, Claudio, conceito de inerrância e inerrância da Bíblia. Primeiro tópico da lição. A palavra inerrância, ela vem com o sentido de que não erra e não contém erro. Sim. Como assim não erra e não contém erro? Se você ler o texto, você não vai encontrar erro no texto. E se o texto apontar para um momento futuro, também não vai encontrar erro. Não vai encontrar erro. Nós temos uma questão aí que chama muito a atenção, é o fato de dizer que o número do anticristo é 666. Aí tem uma dificuldade muito grande, etc. Porque aí vem teoria. Aí vem o chip, vem. Mas se você ler o texto diz que quem tem entendimento calcule. Em outras palavras, o que nós dissermos hoje não vai passar de teoria, porque quem vai ter esse texto em mãos para calcular
serão aqueles que estarão vivendo naqueles dias. Então eles vão calcular. Uma teoria que eu defendo é que o número 666 vai ser pela necessidade de um recenseamento. Eu defendo. Você tem o direito de não concordar comigo. Mas eu defendo que depois do arrebatamento da igreja, como muita gente vai sumir, a igreja arrebatada, e muita gente vai morrer por conta do arrebatamento e na sequência da abertura dos selos, guerra que virá com o segundo selo, etc., haverá necessidade de fazer um recenseamento das pessoas para que saibam quantas pessoas tem de novo naquele momento na Terra, porque os governos vão precisar produzir alimento, remédio, segurança, que será uma segurança falsa, mas eles terão essa necessidade. E na compreensão que eu tenho, quando começarem a contar, o 666 vai tocar para alguém. Este alguém provavelmente será um candidato ao cargo. Vamos ver quem tem 10 pessoas candidatando para ser o líder mundial. Fulano de tal, qual é o número dele? 666. Alguma coisa vai acontecer, mas quem vai tratar disso aí são os irmãos que viverão naquela época. Logo, a Bíblia não contém erro agora, porque ela trata do eterno passado e trata do eterno porvir. O eterno passado e eterno porvir. E o momento atual em que nós estamos, a Bíblia está trabalhando com a história e a história só está confirmando o que diz na Bíblia. Deixo já você falar, que nós estamos com a vontade aqui, cada um de falar. É interessante nós sabermos que a visão dada a Daniel da estátua de Nabucodonosor determinou os detalhes do que vai acontecer no mundo até que Cristo volte, que é a pedra lançada sem auxílio de mãos. Você pode encontrar isso aí no capítulo 2 de Daniel. Em outras palavras, tudo que a Bíblia disse que haveria de acontecer está acontecendo. Isso. Até o próprio Império Romano, partido em dois, são as duas pernas da estátua feitas de ferro. Então a Bíblia não tem erro. Assim. Não contém erro. Esse é o conceito de inerrância. Claudionor, também ainda falando sobre essa parte aqui da escatologia, que é um dos pontos fundamental da inerrância da Bíblia, numa época em que havia impérios mundiais, né? O único império, o Império Babilônico, o Império Persa, o Império da Grécia, o Império Romano, que foi o último. Nesse período, Deus já mostra através de Daniel, posteriormente através do apóstolo João, que haveria um tempo em que poderes e nações formariam blocos, né? Daniel e o apóstolo chegou a ver o que ele diz é um animal, uma besta com 7 cabeças, com 10 chifres, e que a gente entende hoje que isso grupos políticos, grupos de nações. Nós temos aí G20, nós temos aí G8, né? Se não me engano já se pensa em G10 ou já tem G10, e tudo isso está onde? A gente encontra onde? Na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada. Irmãos, a Bíblia, ela é maravilhosa. Tem muita coisa que a gente não quer acreditar, mas a Bíblia faz esta revelação abertamente. Basta que leia com calma. Maciel é prova de um estudo que nós estamos fazendo. Inclusive, nós temos uma ideia de uma live em andamento, né? Quer anunciar aí? Sim, a gente costuma ouvir algumas coisas, pregações, vídeos, alguns ensinamentos, e a gente percebeu, Claudionor, que tem alguns pregadores e ensinadores que até pregam bem, mas em versículos que não existem. Diz com quem tu anda, que eu diria quem tu és. Faz que eu te ajudarei. Irmão, está escrito na Bíblia, assim, 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 e não está. A pregação é até bonita, mas com base no versículo. Então nós estamos querendo fazer. Essa live aí está em andamento. Está em andamento, estamos planejando. E nós estamos nesse contexto que o Marcel está falando, da inerrância da Bíblia. Nós estamos elaborando um conteúdo, está pronto, aliás, o conteúdo, nós estamos só preparando o dia para o Senhor nos dê liberdade para fazermos uma live exclusiva sobre a grande tribulação, tratando exclusivamente sobre as mortes que surgirão, que ocorrerão durante a grande tribulação. Por quê? Fala-se muito no 666, fala-se muito no anticristo, na besta que saiu da terra, na besta que saiu do mar. Nós vamos falar sobre tudo isso, mas o foco principal será mostrar para os nossos irmãos que na grande tribulação haverá muita morte. Isso. Observe, num cálculo que eu fiz, lendo os textos, já estão todos separados,
ligados aos selos, às trombetas e às taças, de 100% das pessoas que estiverem vivas no início da grande tribulação, pós-arrebatamento, no final da grande tribulação, na batalha do Armagedon, só 3% aproximadamente restará viva. É muita gente que vai morrer. Então, neste sentido, nós queremos que você nos acompanhe e é mais uma coisa que prova a inerrância da Bíblia. Nossa lição aí tem 3 pontos, está aqui na tela. O primeiro ponto vai falar sobre o que é inerrância da Bíblia, que o Marcial já começou a comentar aqui agora. Segundo ponto, o Espírito Santo preservou as Escrituras, que é a questão da escatologia e inclusive a interpretação, inclusive foi o assunto que eu soltei hoje na live de hoje. Isso. O terceiro ponto, a verdade nas Escrituras. Muito bem. Claudionor, comenta aí pra gente. Quer ler para nós aqui? A introdução? Leio, sim. Pode ler aqui que é um resumo do que está. A infalibilidade e a inerrância são vocábulos que apontam a veracidade das Escrituras. Indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Aqui, antes de Marcelo ler o restante, eu quero o restante que está aqui na tela. Eu quero dizer para os irmãos que este conteúdo não fomos nós quem elaboramos. Este conteúdo tem na internet. Sim. E nós precisamos ter a humildade, né, e a ética de dizer que este conteúdo foi criado por alguém, está na internet, disponível a qualquer pessoa, Isso. desde que influa no reino, que auxilie na escola dominical. E nós pegamos, analisamos o conteúdo é bom e nós estamos usando ele como linha para que nós possamos desenvolver o nosso assunto, tá bom? Se você achar na internet aí, não fomos nós quem elaboramos, os nossos. Posteriormente, o irmão Daniel, se estiver ouvindo, dá um joinha aí. O irmão Daniel, estamos conversando aí para que ele tenha uma empresa nesta área, etc., para que ele faça os nossos. Aí nós vamos dizer, ó irmão, quem fez isso aqui foi o irmão Daniel, bem aqui vai ficar o comentário dele, que ele tem uma empresa, caso alguém queira contratá-lo até de forma remota, fica a critério. Então, nesta lição nós veremos inerrância da palavra de Deus. 2. Preservação da palavra de Deus. E 3. Verdade da palavra de Deus. Muito bem. Tópico 1, Claudionor. O que é inerrância? Conceito de inerrância bíblica. Inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro. Significa que ela é verdadeira em tudo que afirma. Desse modo, a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. Alguém anda dizendo, a ciência comprovou isso da Bíblia. Não. A ciência entendeu o que estava na Bíblia, só. A Bíblia não precisa que ninguém a comprove. Salmo vai dizer, os céus anunciam a glória de Deus, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia das suas mãos. Ponto. Quem foi que fez? Deus. Acabou. Gênesis 1:1 está escrito, no princípio Deus criou. No princípio não tem erro também, porque Gênesis 1:2 vai dizer que a terra estava reformada, que a terra estava sem forma e vazia. E aí depois pode vir uma teoria do Big Bang, a gente coloca no versículo 2, está lá no versículo 2. Pode vir até uma teoria do dinossauro, está dentro do versículo 2, não tem para onde correr. Então a Bíblia não contém erro. Eu acho muito interessante você pontuar isso, Claudionor, porque há um tempo atrás eu vi até um pregador famoso brasileiro dizer, em sua pregação ele foi falar sobre a Arca de Noé, e ele disse, eu li sobre a Arca de Noé e eu fui procurar na ciência se a Bíblia tinha razão. Nós não precisamos, ciência é bem-vinda, mas quando ela vem, nós dizemos, glória a Deus, a Bíblia tem razão, independente da ciência comprovar ou não. Marcel, quem nasceu aí de 2000 para cá, não, quem nasceu de 95 para cá, 27 anos, né? Quase 30 anos, quem nasceu de 95 para cá. Nasceu já praticamente com um celular nas mãos, Isso. Com um tablet. Os meninos, tem uma crítica que diz que vai na biblioteca e pede um livro, aí quando pega o livro fica passando o dedo assim para ver se ele não sabe mais o que é um livro. Para eles é normal, mas nós, eu acho que tu já declarou que tem 4.1, eu sou um pouco mais novo que você. Os irmãos estão vendo aí, né, que eu sou bem mais novo que Marcel. Sonha. A gente passou por um momento em que parece que as coisas estão surgindo agora. O celular é uma revolução.
Celular você filma, fotografa, manda mensagem, recebe internet e ainda liga. Celular até liga, serve para fazer ligação também o celular. E a Bíblia, que foi feita em pedras, em couro de animal recém-nascido, em couro de animal mesmo, que são os pergaminhos, em papiro, escrito numa época remota, por um povo diferente do nosso, com uma cultura diferente. O que tem surgido hoje, Marcel, não consegue contradizer a Bíblia. Digamos que era para descobrir coisa extraordinária. Eu indico para cada um que veja no YouTube um pequeno vídeo que tem lá. Ele fala sobre metamorfose ambulante, que tem aquela música do Raul Seixas que diz que prefere ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Aí se você colocar lá isto aí, vai aparecer um vídeo onde ele faz uma conjectura lá do homem das cavernas, que eu também não creio no homem das cavernas, é só para explicar para os irmãos. E o homem das cavernas recebe um aparelho eletrônico, e dentro de poucos dias o homem das cavernas já está pedindo, um exemplo, pizza pela internet, para mostrar a revolução rápida. Mas esta revolução ou evolução da tecnologia não aponta erro da Bíblia. A Bíblia permanece a mesma. A Bíblia permanece a mesma. Vocês estão entendendo? Descobre isso, descobre aquilo, descobre um... Rapaz, tem uma teoria aí, essa daqui eu vou falar para dar dor de cabeça. Sim. Tem uma teoria aí do buraco de minhoca. A teoria de que no espaço é como se fosse uma folha, que o espaço aberto assim, o multiverso, você dobra ele, aí fura um buraco assim, o buraco de minhoca. Espaço-tempo, você vai de um local ao outro. Tem essa teoria, não tem? Você falou em multiverso? Multiverso. A Marvel, né? É? A Marvel. Tem a Marvel, não falei propaganda de graça para eles não. Se você abrir a Bíblia Sagrada, você vai encontrar Isaías. Sim. Vendo os serafins. E ele viu um negócio assim, como por dentro de um cubo. Ele viu lá do outro lado. O céu que aí está é incrível. O céu que aí está se abriu. Se você for para Atos dos Apóstolos e você ler lá o apedrejamento de Estevão, Estevão vai dizer a mesma coisa. Eis que vejo os céus abertos e Jesus à destra de Deus. Como é que Estevão viu isso aí? Se você for para Apocalipse, que eu já citei hoje, capítulo 4, versículo 1, você vai encontrar uma porta que se abriu, uma porta. É uma porta. Aquilo ali, nenhum desses aí é visão, né? Esses aí são fatos, eles viram, estavam acordados. É diferente de Pedro, que teve uma visão de um lenço, é diferente. Mas eles viram como que algo que abre e ultrapassa o limite da matéria e chega lá do outro lado, onde realmente está o trono de Deus. Então, para mim não é novidade o buraco de minhoca, que a Bíblia já fala sobre isso. Inclusive, o filme Matrix aí, Marcel, vai falar a mesma coisa. A Bíblia traz para nós a diferença do Cronos para o Kairos. É uma coisa assim... Aliás, Claudio, até a física, ciência, né? A física, eu assisti até um vídeo esses dias de alguém falando sobre justamente o buraco minhoca, o buraco negro, e ele diz até que, olha, espaço e tempo é diferente passando de lá. Ninguém nunca passou, mas já se estuda que é diferente. Aí a gente entende melhor ainda, para quem quiser absorver assim, o que a Bíblia fala sobre o tempo fora da Terra. Lá é diferente daqui. O Cronos e o Kairos. O Cronos e o Kairos. O tempo e o espaço é diferente. Né? Haja vista, nós seremos julgados nos ares. Aí alguém diz assim, vai demorar tanto. Gente, o tempo é diferente lá. Ainda dentro do conceito de inerrância da Bíblia, o argumento é irrefutável. Qual o argumento? De que a Bíblia não erra. Por quê? Deus não pode errar. E como a Bíblia é divinamente inspirada por Ele, por Deus, ela não pode conter erro. Eu agora vou deixar um abraço aqui ao meu professor de filosofia, Darto, lá da FASB, ou Unifasb, como é chamada hoje. Eu tenho orgulho de dizer que passei por aqueles bancos. Paulo passou por Gamaliel, eu passei por Adejarlan e passei pela FASB. A FASB me ajudou no meu curso. E o professor Darto, certa vez, fez uma pergunta na escola, e na faculdade. E a pergunta dele falava sobre uma terra imperfeita. Se Deus é perfeito dentro do silogismo, como criou o mundo imperfeito? Aí
nós discutimos sobre isso, aí ele perguntou para um aluno, Deus é perfeito? O aluno, Deus é perfeito. Se Deus não fosse perfeito, não seria Deus. Logo, se Deus é perfeito, ou como Deus é perfeito, a Bíblia só pode ser perfeita. Inerrante, infalível, imutável, inspirada. É até contraditório eu dizer que a Bíblia foi inspirada por Deus e esta Bíblia contém erros, não é? Porque se Deus é o autor, é a fonte da sua palavra e ela contém erros, logo ela tem, como diz um certo pregador aí, ela tem defeito de fabricação. E quem foi que fabricou? Já pensou Deus fabricando com defeito? Né? Lê para nós aí, ó, Salmo 19, verso 7 e João 10, 35 estão na mesma linha. Salmo 19, 7 e João 10, 35. A Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. Você lê desses dois, Salmo 19, 7 e João 10, 35, você vai entender. E aqui... Isso, Claudio, está na declaração de fé das Assembleias de Deus. Esse livro aqui, ó, é a declaração de fé das Assembleias de Deus que nós, como bons leitores, alunos e professores da Escola Dominical, fazemos questão de ter conosco. Nós sempre estamos consultando aqui. Pois muito bem. Vamos ao ponto 2. A Bíblia reivindica a sua inerrância. Esse é o ponto 2 ou é o item 2? Vê aí. É o item 2. Item 2 do ponto 1. Do ponto 1. Ponto 1, item 2. A Bíblia reivindica sua inerrância. Como assim reivindica? Vamos lá. A própria Bíblia, o próprio texto diz que ele não erra. A própria Bíblia, o próprio texto diz que ele não erra. O texto. E Jesus disse isto. Jesus disse isso. Vamos lá. Lê para nós este ponto aqui. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. Outra coisa que não aparece na Bíblia, Trindade. Trindade. O Trindade próprio não está na nome Bíblia. não aparece na Bíblia. Bíblia é um termo que vem de biblo, que é um livro, eis um biblo. Aí você junta vários livros, você tem uma biblioteca. Vários livros compõem uma biblioteca. Logo, biblioteca é Bíblia. Sendo assim, nós temos aqui 66 livros numa biblioteca chamada Bíblia. Pois muito bem. A Bíblia reivindica a sua inerrância. Algumas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. Leia aí, por favor, abra aí a sua Bíblia. Provérbios 30, verso 5. Leia aí, Marcelo. Toda a palavra de Deus é pura. Toda a palavra de Deus é pura. Provérbios 30, verso 5. Toda. O texto que diz que não existe Deus. Vocês sabiam que tem um texto que diz que não existe Deus? Tu sabia? Tem um texto na Bíblia que diz que Deus não existe. Desonesto no seu coração. Não existe Deus, não há Deus. Mas é um texto puro. Puro. É um texto que não contém falsificações. Eu vou mandar um abraço aqui também a uma pessoa, meu amigo, gosto de coração, agente de trânsito da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, seu Jeová. Um abraço a todos os agentes de trânsito e, como diz no bom discurso político, em nome do seu Jeová, eu cumprimento a todos os agentes de trânsito da nossa cidade. Poderia ser pelo inspetor Adriano, poderia ser pelo meu best amigo o Anderson Santana, mas seu Jeová serve como cumprimento neste momento. E meu amigo, seu Jeová, ele crê nos OVNIs e etc. Nós, durante o período que eu fui lá superintendente, nós conversamos muito sobre isso, conversamos sobre a Bíblia. E uma coisa que seu Jeová tem como teoria é que a Bíblia foi adulterada por Constantino. Não é, seu Jeová? Você não me disse isso? Que Constantino, quando entrou no contexto da igreja, foi no objetivo de trazer os cristãos para si, porque era um grupo que estava crescendo, aí Constantino se declarou cristão, diz ele que teve uma visão lá no final do século IV, se não estou enganado, aí diz que ele ia para a batalha e viu uma cruz, por esta cruz vencerás.
Aí a crítica é que Constantino nunca quis se batizar, que é a declaração mesmo de que é cristão, tal. E seu Jeová diz, doutor, a Bíblia foi adulterada. Seu Jeová, Salmo 30, verso 5, a Bíblia é pura, não contém adulterações. Por mais que homens tenham escrito, Marcelo, Sim. mas a ideia é de Deus. É de Deus. A fonte é Ele, a palavra é dele. Tu já pensou a dificuldade que foi para o grande Daniel escrever o que o anjo falou para ele? Aí Daniel começou a coçar a cabeça, creio eu, né? Começou a coçar a cabeça e o anjo disse, calma Daniel, sela que não é para os teus dias. E tem mais uma, tem um texto de João, de Apocalipse, que um trovão fala, o trovão está arrebentando lá e João corre para escrever e o Senhor, não escreva. Não escreva. Isto quer dizer que na Bíblia só contém a palavra de Deus. Moisés, tudo que Moisés escreveu, Deus diz bem assim, escreve. E se alguém tivesse adulterado a Bíblia, Claudionor, poderia alguém ter escrito lá que João, mesmo Deus proibindo dele escrever, ele escreveu o que viu no trovão. Todavia, João não escreveu e nós não sabemos até hoje o que foi que João viu. Ouviu. Aliás. Agora pegue o livro de William Shakespeare e veja se você não encontra erro. Pegue o livro, que eu até fiz uma crítica na última aula que nós fizemos, de, como é o nome daquele escritor? Flávio Josefo. Flávio Josefo. Eu vejo os pregadores, porque Flávio Josefo. Gente! Flávio Josefo só comentou o que está no Antigo Testamento. História de Israel. Eu comprei um livro da CPAD chamado História de Israel no Antigo Testamento. Eu li a história de Israel no Antigo Testamento e eu digo, peraí, eu estou lendo o Antigo Testamento. Eu estou lendo a história dos Hebreus. A diferença é que Flávio José faz uma pesquisazinha aqui, uma pesquisazinha lá, que para nós é muito grande. Importante. Mas eu estou falando no sentido de rebaixar um pouquinho Flávio José para dar ênfase à Bíblia. Você não precisa de Flávio José para confirmar a Bíblia. Você precisa entender que o que Flávio José registrou de história secular, a Bíblia registrou de acontecimentos. Só que o foco da Bíblia, o Antigo Testamento, é dar ênfase à explicação de como surgiu a nação de Israel, de como Deus falou por intermédio dos poetas, dos poemas, de como Deus falou por intermédio dos profetas e assim por diante. No Novo Testamento você tem Jesus. Flávio José traz a história e a história o tempo todo está batendo com a Bíblia. Pronto. Então o livro de Flávio José é bom, mas a Bíblia ainda é melhor. Com certeza. Pois muito bem. Vamos seguir aqui. Salmo 18, verso 30. No Provérbios 30, verso 5, nós dissemos que toda a palavra de Deus é pura. E o que é que diz no Salmo 18, verso 30, entre aspas aí? A palavra do Senhor é provada. Provada. A Bíblia é provada. Se você pegar um livro apócrifo, livro de Judite, se não me falha a memória, ele mostra um acontecimento, aí aponta para cá, geograficamente. O acontecimento foi ali. Você pega um livro dos Macabeus, se eu não estou enganado é Macabeus, eu posso estar cometendo alguma falha, está com dias que eu tenho, inclusive está próximo aí, estenda a mão, pega aí, por favor, pega essa Bíblia aí. Aproveita e tira esse telefone do gancho aí, que tem um telefone do outro lado aí, do outro lado do balcão aí. Tira ele do gancho aí que ele estava passando raiva na gente. Isso. Essa daqui é a Bíblia apologética com apócrifos. No livro dos Macabeus tem adoração aos mortos, culto aos mortos, que a Igreja Católica incluiu o livro dos Macabeus na Contra-Reforma em 1947, 45 parece, colocou lá onde dá ênfase à adoração dos mortos, que a Bíblia é totalmente contrária a isso. Então, a Bíblia de Deus a palavra de Deus é provada. Vamos lá para o segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 31. O que é a palavra de Deus? Samuel diz o quê? O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. O que é algo refinado? Vou beber água também, viu? E agora deu... Molhar o bico, é? Uhum. Refinado é aquilo que você passou pela peneira várias vezes, tirou todos os torrões, tirou tudo aquilo que é grosso e afinou, apurou. Ouro refinado, ouro que passou pelo fogo.
açúcar refinado. É aquele que é bem, chega, nem parece açúcar, parece até um pozinho qualquer. A palavra de Deus, ela é até a linguagem da Bíblia, Maciel, é culta. Não é mérito dos tradutores, de João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida é um vaso que Deus usou para traduzir a Bíblia. Sim. É mérito de quem orientou o escritor, o autor da Bíblia, que é Deus, o Espírito Santo, orientou o escritor a escrever. Se tu observar a beleza do texto bíblico, você vai lendo o texto bíblico aqui, ele vai te dando uma clareza de ideia. Ela é refinada, é pura, é fina. Seguindo aqui, Mateus 5,18. Cristo atestou a inerrância ao afirmar que nem um J ou um tio se omitiria da lei. Que é o nosso texto de ouro. Nosso texto de ouro. Ainda em João 10,35 está escrito que a escritura não pode ser anulada. Esse texto é interessante, isso aí eu quero fazer um comentário sobre ele. E o outro aqui, João 17,17. Que é parte da oração de Jesus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a oração de Jesus ao Pai. Inclusive, irmão, sobre esses dois textos, eu quero chamar a atenção que eles estão na leitura diária. O João 17,17, a palavra de Deus é verdade que santifica. Foi hoje, eu fiz essa leitura diária hoje, está lá no YouTube. E o outro lá de João 10,35 foi segunda-feira. Este aqui, eu até vou dar uma ênfase aqui ao professor Caramuru, lá de São Paulo, né? Isso. É São Paulo ou Rio de Janeiro? São Paulo, Caramuru. O professor Caramuru, ele fez um comentário e eu achei interessante. Eu vi o comentário dele depois que eu fiz o meu, viu? Só para explicar. Mas nós batemos no comentário. O salmista Asaf, lá no Salmo, ele chama aqueles que são destinatários da palavra de Deus de deuses. E ninguém retrucou. Naqueles dias gostaram de ser chamados de deuses. Não estamos aqui defendendo o antropocentrismo. Isso. E não estamos tratando aqui de nenhuma idolatria dizendo que o homem é Deus. Mas lá no texto do Salmo, os destinatários são chamados de deuses. Está lá em João 10,35. Aí quando Jesus vem para o Novo Testamento, Jesus é apresentado como Filho de Deus. Logo, Jesus é Deus. Sim. Aí eles querem revidar isso aí, aí Jesus meio que chama eles e diz, vem cá, então a palavra de Deus seria anulada por isso aí? Porque se eu não posso ser chamado, parafraseando, irmãos, depois você lê o texto lá, se eu não posso ser chamado de Deus, ora, logo ele que é o Filho de Deus, como é que vocês, destinatários do texto, foram chamados e vocês não reclamaram? A Bíblia então seria anulada? E se os irmãos bem prestarem atenção, quando Deus cria os animais, a terra produz o animal naturalmente. Isso. No sexto dia, a terra produziu todos os seres viventes. O mar produziu seus peixes, a ave produziu as suas... O ar produziu as suas aves e a terra produziu os animais. Mas o homem, Deus foi lá, formou do pó da terra e colocou de si dentro do homem. Tanto que isso que Deus colocou dentro do homem, Salomão diz, em 12,7 de Eclesiastes, que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Até nós fizemos uma pequena discussão sobre isso essa semana, vai fazer parte de outras lives aí futuras. Isso para dizer, Maciel, que Asaf não estava errado. Nós somos uma partícula de Deus. Inclusive, numa das lições de escola dominical que nós assistimos aí já há um período, tem um crime que é muito combatido na Bíblia, que é o crime de homicídio. E por qual motivo ele é combatido? Porque o crime de homicídio tira da terra a presença de Deus que está na vida dos homens. Muito interessante isso aí. Então, neste sentido, a Escritura não pode ser anulada. Porque se a Escritura diz lá, Jesus só está confirmando o que diz a Escritura. E a palavra de Deus é a verdade, uma verdade que santifica. Verdade. Pois muito bem, Claudionor. Então nós estamos aí no primeiro tópico da nossa lição. Primeiro ponto. Isso. E vamos entrar agora no terceiro tópico. E vamos entrar agora a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. O vocábulo
infalível indica o que não pode nem consegue falhar. Marcelo, se a Bíblia tiver um erro, pronto, vou dar um exemplo para os irmãos. Nós dois nos damos bem porque a gente fala muito e é assim, né? E aqui não tem telepronto não, você fala, eu falo não, deu aqui a gente fala. Tiago vai dizer que quem erra, quem vive debaixo da lei, vá que tenha algum sabatista aí que esteja ouvindo, quem quer viver debaixo da lei é um direito, eu respeito, viva, eu prefiro viver na graça. Quem quer a lei como regra, ele tem 613 preceitos. Só que se errar em um, erra em todo. De igual modo, a Bíblia, se ela tiver um erro, a Bíblia toda está contaminada. Como assim? Se a Bíblia tivesse um erro. Nós já dissemos que o erro é de tradução, que o erro é de quem está tentando interpretar, etc. Mas veja a Bíblia como um balão. E você pega um alfinete. O que acontece se tiver um rompimento? Pronto. Então a Bíblia é inerrante. A Bíblia não tem erro. Eu estava, antes de sair de casa, a TV estava ligada num serviço de streaming, que eu não vou fazer propaganda, e estava passando um filme, uns anos atrás, a Hollywood lançou, chamado 2012. Você já assistiu esse filme? Já assisti. A história desse filme é baseada no calendário maia. Inclusive, você assiste esse filme para efeito da live. A live tem aquele negócio dos maremotos lá, dos terremotos, tá tudo na live. O problema do filme é que as crateras só abrem para cima, né? Nunca é para baixo. É para salvar o protagonista, aí ela só abre para cima. Aí o que acontece? A temática do filme é baseada no calendário maia, que dizia que o mundo... Fala aí que a gente assiste filme, mas lê Bíblia também. Isso. É que tem, às vezes, Hollywood deixa a gente observar algumas coisas para... a gente... Né? Olha, mas isso aí é no contexto do que orientou Paulo. Paulo disse, examinai de tudo e retente só o que é bom, viu? Então a gente está analisando até para não indicar para os irmãos, mas para dizer que o trem é bom ou é ruim, a gente experimenta primeiro, né, Marcelo? Isso. Aí o que acontece? O calendário maia dizia que o mundo acabaria em 2012. Né? E que, aliás, mesmo passando 10 anos já, né? O mundo não acabou. O mundo não acabou e o calendário maia continua sendo respeitado por muitos aí. Mas o calendário maia falhou. Uma dica aí para vocês da Bíblia. Infalível. Que Marcelo, Marcelo, vai, fecha a ideia aí, vai. Eu sei o que é que tu vai falar. Agora, a Bíblia fala, por exemplo, perguntaram a Jesus, Senhor, o Senhor vai vir? Vai ter o fim dos tempos? Depois a gente fala a diferença entre fim do tempo e fim do dia. Essas coisas da tua vida e do fim do sinais vai ter aí da tua vida? E outra, o Senhor, além de falar da sua vida, falou do fim do mundo. O mundo vai acabar. Agora a gente tem uma preocupação. Para a gente poder se preparar, vai ter algum sinal aí antes do mundo acabar? Aí Jesus começa guerra, rumores de guerra. Jesus disse, vai ter. Pai contra filho, nação contra nação. E eu tenho uma para te dizer. Se Jesus voltasse hoje, se Jesus voltar hoje, Jesus, Hosana, se Jesus voltar hoje, o mundo só acabará daqui a 1007 anos e 45 dias. Pode dizer ao vivo, onde é que você achou esses 45 dias? Onde é que está esses 45 dias? Cara, os 45 dias estão no livro de Daniel. Fechando o livro de Daniel, diz bem assim, bem-aventurado, está no finalzinho do livro de Daniel, no último capítulo, lembrei. Bem-aventurado aquele que dura até tanto, e mais bem-aventurado quem dura até tanto. Os 45 dias é justamente a diferença entre a batalha do Armagedon e o estabelecimento do milênio, que, diga-se de passagem, é um período político. O milênio haverá um governo na terra, quem vai governar é Jesus Cristo, mas os homens não conseguirão fazer o negócio como Deus. Então o milênio haverá um período de 45 dias, onde vão enterrar os mortos da batalha do Armagedon, fazer o julgamento das nações, lançá-los, que eu creio que eles serão lançados, os bodes serão lançados naquele exato momento. Houve o julgamento, eles já vão dali direto para o Geena, que é uma discussão que nós vamos fazer aí com os irmãos, sobre inferno, Hades e Sheol. Infernos, Hades e Sheol é nada mais nada menos que o estado intermediário, o mundo dos mortos. Agora o Geena, o lago de fogo e enxofre, é onde isto aqui vai ser lançado dentro. E lá está escrito assim, para os bodes, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Então eles não, e você não vê eles no juízo final.
As nações que estão contra Cristo, seguramente, é outra teoria, você pode analisar aí, serão jogados no Geena, onde vai ser lançado também o anticristo e o falso profeta, no mesmo pacote, vai ser lançado no Geena, ou Geena, como dizem alguns, no início do milênio, no final da grande tribulação. É forte, né? Forte. Então, 1007 anos e 45 dias. Ei, vamos andar porque Isso. é 8h25 e daqui a pouco não dá para internar não. Só mais uma coisa que eu quero falar nesse Quando tu for ponto ler, aqui. tu volta bem aqui, viu? Isso. Lê tudo e conta tudo aqui. Só mais uma questão que eu falar sobre isso. Por exemplo, nós estamos vendo aí em discussão o controle social, passaporte sanitário, criança para se matricular em escola agora vai ter que estar vacinada, né? Já a discussão. Eu vacinei e eu sou obrigado a andar dentro da minha carteira com uma cópia da certidão, ou eu, como advogado, para entrar no fórum não consigo entrar. O que é isso? Já tem a discussão de que pais podem perder a guarda de seus filhos por não vacinar contra a Covid. Apesar de que nós temos um presidente, né? Não quero fazer política, mas nós temos um presidente que disse: não é obrigado? Não é obrigado? E onde a gente está vendo isso? Deixa eu mandar um abraço aqui para Marco Batista, lá em Salvador. Deus te abençoe, Marcos. Odirley, Sérgio, pastor Antônio Raimundo, Irmã Preta, Deus abençoe. O Marcos sabe por que eu estou falando isso. Porque nós estamos vendo isso. A Bíblia já nos diz em Apocalipse que uma das marcas do governo do anticristo será o controle social. Ninguém compra, ninguém vende, se não tiver a... Inclusive, esse rapaz me chamou para a gente fazer uma live sobre o anticristo e eu estou devendo. Eu já pesquisei, anotei, mas o tempo não tem... É porque tem que pagar as contas. Então Jesus... Servidor público, né? Aí é tranquilo. Agora, o rapazinho aqui, quando os passarinhos começam a cantar de manhã, já tem que... Vamos lá, continua aqui, Marcelo. Lê de novo. O vocábulo infalível indica que não pode nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que suas palavras hão de se cumprir cabalmente. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, versículo 11. Continua. Por causa da etimologia, os termos inerrância e infalibilidade são por vezes confundidos como sinônimos. Preferimos o uso de ambos. Inerrância de um lado, infalibilidade de outro. Porque aí são duas coisas. Infalível quer dizer que não vai conter falha. Imagine uma gravação onde ela corta, é uma falha. Imagine um sono, é uma falha. Mas a Bíblia não tem isso. Ela é perfeita, ela é completa e o que ela transmite sem erro também. Inclusive, Claudio, vale ressaltar que todas as profecias... Deixa eu dar um exemplo aqui, espera aí, deixa eu dar um exemplo aqui. Exemplo de infalível. Maciel ir pronunciar o nome da Iraíde e dizer... Você não ouviu o que foi que ele falou, mas ele falou o nome Iraíde, é porque houve uma falha. Isso. Agora, exemplo de inerrância. É gravar o que Marcel disse, mas ele até ia trocando o nome da Iraíde, chamando de Irailde, da nossa professora. É ele dizer, a professora Irailde, não houve falha. A comunicação foi perfeita, gravou tudo perfeito. Mas houve um erro da parte dele, porque ele não falou o nome dela correto. Nesta circunstância, a Bíblia nem tem esta gravação, este conteúdo colocado de forma errada, e este conteúdo que a Bíblia está contido na Bíblia não aponta para algo errado. Quando a Bíblia diz bem assim, e subiu Filipe, e desceu Filipe para Samaria. Pegue lá em Atos dos Apóstolos. Desceu Filipe para Samaria. Calma aí. Geograficamente, quem está em Jerusalém e quem está em Samaria tem que subir. Samaria está mais alto, Jerusalém está mais baixo. Mas como assim desceu Filipe para Samaria? Eu já li aquele texto pensando que era erro. Não, o texto foi colocado do jeito que deveria ser colocado e a informação está correta. Acontece que Jerusalém está num planalto, o Monte Sião. Sim. E é obrigado a descer do monte e para a foz do Rio Jordão
para dali começar a subir. Então quem está em Jerusalém desce para ir para Samaria. Com certeza. Não tem erro é infalível. É aí, ó, infalível, incapaz de falhar, inerrante, livre de erro. Ponto final. Síntese do tópico 1. A Bíblia é totalmente inspirada por Deus. Né? Primeiro você tem que gravar isso. A Bíblia é totalmente inspirada por Deus e está isenta de qualquer erro e por isso é a nossa autoridade final de fé e prática. Ou seja, nós cremos na Bíblia, nós cremos por causa da Bíblia e também, só voltando aí um pouquinho, Claudiano, e também ela é autoridade de prática. Eu disse na aula anterior, que nós fizemos, na lição 1, que a Bíblia é o único livro em que você lendo, você tem a obrigação moral de cumpri-la. Nenhum outro livro. E é aquele livro que você vai ler e o autor está bem assim, olhando para o céu. Então, você tem ele analisando você e você pode, ao mesmo tempo, pedir auxílio a ele com relação a compreender o texto. Para finalizar minha fala dessa síntese, Claudio, cadê o livro que você mostrou aqui? Qual? O Declaração de Fé. Eu tenho a Bíblia e eu tenho a Declaração de Fé. Aqui está a minha crença em Deus. Aqui está a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Se eu encontrar algo aqui que não bata com com o que diz aqui, eu fico com o que a Bíblia diz. Neste contexto aí, como é que fica aquelas pessoas que têm uma profetisa especial? Né? Eu vou até citar o nome. Fazer o quê? Não é mentira. A senhora Ellen Goldwhite, ela fez algumas interpretações da Bíblia e colocou em livros. E se algum ponto da dona Ellen White não bater com o que diz na Bíblia, tu fica com quem? Eu fico com a Bíblia. Inclusive eu quero até citar um. Eu tenho amigos meus que é da igreja lá, que admira a Ellen White, segue alguns ensinamentos, mas a gente tem conversado sobre algumas coisas e eu até entendo que existem ramificações que já não... Como é que tu chama o amiguinho lá? É o 50%. 50%. É meu amigo também, 50%. Por isso que é 50%. Por exemplo, Ellen White diz, em se tratando de escatologia, a marca da besta, de que o selo da besta, a marca da besta, era a guarda do domingo. E eu tenho na Bíblia que Deus trabalhou no sábado. Aí eu vou... Se alguém quiser saber o que foi que Deus fez no sábado, porque nós só costumamos dizer que ele descansou. Sim, ele descansou, mas depois de trabalhar. Ele trabalhou, depois ele descansou e ele abençoou. Ah, que dia abençoado é este sábado. Aí se você quiser saber, deixa o comentário aí que eu boto lá o texto para você ver o que foi. Aqui, ó, eu ia dar como referência aqui, ó, pastor Antônio Gilberto. Para mim é referência. No entanto, se o pastor Antônio Gilberto errar, eu fico com a Bíblia. Com a Bíblia. Então, aí eu vou para a Bíblia, eu vejo que a Bíblia diz que a marca da besta é ou um número ou o nome do indivíduo. Entrou ali a irmã Ana Lúcia, Pai do Senhor, Deus abençoe. Entrou também o irmão Antônio Carlos Santos. Não sei se dá para ver lá no teu. Duarte Marcelo. Ferreira. No teu não deu, no meu não dá não para ver. Mas quem está nos acompanhando aí no Instagram, Deus abençoe. Quem está nos acompanhando no Facebook, Deus abençoe. Gente, 20 horas e 33 minutos e nós agora que estamos entrando no segundo ponto, então a gente vai precisar andar um pouquinho mais rápido. É que a introdução realmente requer que a gente preste muita atenção. E o segundo ponto da lição nos fala sobre o Espírito Santo preservou as Escrituras. Pois bem, então, Claudio Honor, nós vemos a ação do Espírito Santo cuidando para que as Escrituras, ao longo da história, inclusive, Claudio Honor, vale ressaltar que a Bíblia foi escrita de Gênesis ao Apocalipse, tem um período de 1.500, 1.600 anos. Não é? Exatamente. Então nós vemos a ação do Espírito Santo cuidando para o que foi escrito, fosse escrito para o nosso ensino e a fonte permanecesse. Deus. Não, isso é muito bonito, gente. É muito bonito, porque um texto que foi escrito num período remoto, numa língua remota, numa escrita remota, em costumes remotos, e você traz isso para o nosso Ocidente.
milhares de anos depois, provavelmente 2.000, 3.600 e tantos anos depois, e o assunto até hoje, o texto até hoje não teve uma correção, você só pode crer que há uma inerrância nisso aí. Então, há uma preservação. E sem contar também que durante esse período, principalmente, né, da era cristã, a Bíblia foi alvo de vários inimigos, de vários ataques, e mesmo assim, aquilo que foi escrito no passado, mais de 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás, nós temos hoje. É bonito a gente ler Isaías, 700 anos antes de Cristo. Isaías escreve o capítulo 53, parece que ele está descrevendo Jesus. O tempo passa e a gente vê profecias de Ezequiel, profecias de Ezequiel. Ezequiel 37, a restauração nacional e espiritual de Israel. Nós temos que parte dele já surgiu e parte vai surgir no milênio, que está próximo. É como se tivesse as portas já acontecendo. Inclusive, Claudionor, então, tem um versículo do capítulo 37 de Ezequiel, que a metade se cumpriu e a outra metade ainda vai se cumprir. Nesta questão, qual é o versículo? Não me lembro o número, mas o versículo diz assim: abrirei as vossas sepulturas e porém em vós o meu espírito. O abrir a sepultura já abriu. Israel voltou para casa. Agora o espírito ressuscitou, ainda vai se cumprir. Outra questão aí, enquanto Claudionor tecla aqui. Claudionor, você lembra daquela profecia já teclei, que Deus usa Isaías e diz assim: chamei a Ciro meu ungido? Rapaz, isso aí é forte. Ciro teve um nome citado. Gente, cerca de 150 anos a 180 anos antes. Ciro foi o personagem que auxiliou no retorno do povo do cativeiro para Jerusalém. E é interessante que a Ciro, meu servo, eu não sei se você observou isso aí, eu darei como é que diz? Os tesouros da escuridade. Como assim? Não, como assim tesouro da escuridade? Aí você vai analisando o texto bíblico e você vai entender que existem locais que tem tesouros escondidos, a gente não sabe. Por exemplo, eu não sei se no solo aqui abaixo de mim, a uns 20, 30, 40 metros, a 100 metros, a 1 metro, a 2 metros, não sei. Se não tem ouro, se não tem petróleo, pois Deus prometeu isto a Ciro. E segundo algumas pesquisas, Ciro foi um dos monarcas mais ricos daquela época, mais próspero, e Deus prometeu isso a ele muitos anos antes dele nascer. Isto é top. Até o nome dele, né? Deus disse, olha, teve outro personagem também, aí já um rei em Israel, Josias, a profecia do nascimento de Josias e o nome dele foi 300 anos antes, cerca de 300. Então, a Bíblia é fenomenal, é a palavra de Deus. No segundo ponto, fala sobre o Espírito Santo preservou as Escrituras. Aí no primeiro item do segundo ponto, nós temos os manuscritos autógrafos. Os manuscritos feitos à mão, ou seja, o conteúdo originário. Lê para nós aqui, Marcel. Os manuscritos originais são chamados de autógrafos. São textos com a grafia de próprio punho do autor bíblico, seria melhor escritor bíblico, né? Ou de seu escrevente. E aqui nós temos uns versículos de referência. Filemão, capítulo 1, versículo 9, está bem aqui, ó. Palavras Filemão de Paulo. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi. Isso. Eu o pagarei para te não dizer que ainda mesmo a ti própria, a mim te deves. Aí é aquela situação quando Paulo encontra Onésimo na cadeia e Paulo manda Onésimo nas cartas da prisão. Ele escreveu a Filemão, escreveu aos Efésios, escreveu aos Filipenses e escreveu aos Colossenses. São as 4 cartas da prisão. Aí nesse contexto retorna a primeira prisão de Paulo. Depois do capítulo 28 de Atos vem a primeira prisão de Paulo. Aí nesse contexto voltam Tíquico, Epafrodito e Onésimo. E Paulo mandando Onésimo para Filemão, Paulo faz algumas observações, pois Filemão era seu amigo e soube-se que Onésimo estava preso
porque tinha dado um prejuízo a Filemão. Alguns dizem que ele roubou alguma coisa, etc. De sorte que Onésimo se converteu lá no cárcere. E Paulo escreve para Filemão e diz: olha, se ele te deu algum prejuízo, observe a minha caligrafia que eu mesmo estou escrevendo. Eu te pagarei. Põe na minha conta, coisa boa é ter crédito. Né? Põe na minha conta. Eu, quando devo a esse aqui, diz: rapaz, ele é um bom pizzaiolo, diga-se de passagem. Eita. Eu digo: ei, deixa aí, depois a gente acerta. Aí, ele, inclusive, costuma trazer um lanche pra gente. Ele, lá na rádio ele levava, aqui ele não trouxe. Eu não sei se. Não sei se é o ambiente. Não, mas hoje, moço. Foi hoje. Hoje a gente tá bebendo. Aqui é água. Eu cheguei já em cima da hora. É água pura. No Jô Soares, mas aqui é água pura. Aí nós temos o outro versículo, que aí já é Romanos, carta do apóstolo Paulo, mas está escrito assim: eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Ele era o amanuense, ele era quem escrevia para Paulo, porque Paulo, segundo alguns, tinha problema de visão. E a situação em que Paulo escreveu Romanos já é bem diferente da situação de Filemão. A de Romanos foi escrita primeiro. Paulo estava no final da terceira viagem missionária, retornando para Jerusalém. A irmã Febe estava em Corinto, né, retornando para Jerusalém, mas a irmã Febe estava lá em Corinto, foi no limite da terceira viagem missionária. A impressão que eu tenho é que Febe estava indo para Roma. Eu não estava lá. O pastor Dejavan disse que a crítica da história é que, como a gente não estava lá, a gente tem que crer no que os outros dizem. Alguns livros dizem que Febe ia para Roma e Paulo ia para Jerusalém, sentido contrário. Aí Paulo: não, espera. Correu lá e fez um texto. E o texto que Paulo fez nas pressas: escreve aí para mim, Tércio. Aí Tércio começou a escrever: Paulo, olha, queridos irmãos, em breve quero ir ter convosco, etc, etc. E faz o grande tratado aos romanos. Mas nós temos lá o nome de quem escreveu. Paulo escreveu, Mateus escreveu, João escreveu, Tércio escreveu. Nós temos lá. Isaías escreveu, Moisés escreveu. São 40 escritores, né, aproximadamente. Isso. Nós temos ainda: cremos que a inerrância das escrituras pertence a esses documentos e que as cópias fiéis desses manuscritos preservaram a exatidão dos originais. Aí nós temos os versículos de João 14, 17, 16, 13 e 14, que basicamente evidencia que o Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina incorruptível. É interessante, Marcelo, que a revelação do Espírito Santo foi a um, foi a outro, foi a outro, foi a outro, em épocas diferentes, e dá-se a impressão de que está falando com todos no mesmo momento. Cada um usa a sua caligrafia, cada um usa o seu linguajar, mas acontece que tudo aquilo fecha de uma forma que você vê uma perfeição, uma inerrância seria a expressão correta. Se lê Ezequiel, Isaías e Apocalipse, você dá-se a entender que Ezequiel, Isaías e o apóstolo João estão juntos na mesma sala. Então, os manuscritos autógrafos. Agora nós vamos aos manuscritos apógrafos. Vamos ver essa palavrinha aí, vamos ver o que ela diz pra gente. Lê para nós aí. As cópias dos manuscritos originais são chamados de apógrafos. 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 Nós não estamos falando de apócrifos. Apócrifos é aqueles de difícil interpretação. É igual você ler exegese e exegese. Apógrafos é após, os próximos. Apógrafos, os próximos grafos, o que foi grafado ali. Não é um grifo, é um grafo, é um texto. E nós sabemos pela tradição que os originais, quando era feita uma cópia, eram destruídos. Inclusive, olha, tem gente aí que, segundo dizem, na época da Idade Média, da cruz de Cristo, de tantos pedaços da cruz de Cristo que andaram por aí, se juntasse tudo, dava para fazer uma arca de Noé. Idolatria é o trem que mais pega por aí. Agora imagine se tivesse nas mãos um texto original nas mãos, qual não seria o tamanho da idolatria? Então eu vejo que Deus, na sua infinita sabedoria, orientou os escritores ao fazerem a cópia. Veja que aqui ele está com a lupa olhando os pequenos detalhes.
Não podia ter erros. Se tivesse, me parece que 5 erros num texto, eliminava tudo e recomeçava tudo de novo. Deus orientou a terminar o original, a terminar a cópia e rasgar o original. E assim foi feito. Estes são os apógrafos. Atualmente existem cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria deles em hebraico, grego e latim. Os escribas judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica. Milimétrica. Você disse que tem quantas cópias da Bíblia por aí? A Bíblia está traduzida em cerca de 700 idiomas. A Bíblia é traduzida em cerca de 700 idiomas. Agora entenda, traduzida. Esta tradução recebeu inúmeras cópias. Por exemplo, a tradução de João Ferreira de Almeida. Gente, só eu aqui tenho quase 50 Bíblias diferentes. Só eu. Maciel tem outro compêndio enorme de Bíblias e tem um irmão aqui, a quem eu deixo um abraço, o pastor Francisco Amâncio. A parte do Senhor, pastor Francisco Amâncio, Deus abençoe. Francisco Amâncio dá um lucro grande, irmão Rubinho, porque quando surge uma Bíblia diferente, pastor Francisco Amâncio, Deus ainda vai me abençoar para fazer desse jeito, varão. E se o senhor resolver comprar, compre 2. Deixe uma aqui e leve a outra para casa e seja abençoado. Mas isso é tudo da Almeida Revista e Corrigida. A Almeida Revista Atualizada é a mesma Almeida. É a mesma Bíblia de Almeida. João Ferreira de Almeida. Nós temos a Bíblia de Matos Soares, que é utilizada pela Igreja Católica. Nós temos a Bíblia de João Ferreira de Almeida, Matos Soares. Eu tenho inclusive ela em cima. Eu esqueci o nome do outro autor. Mas agora imagine, 700 traduções, idiomas diferentes. E as publicações agora? Enquanto isso, para comprovar que esses textos são verdadeiros, existem cerca de, espalhados por aí, de 25 mil apógrafos dos originais, para que você possa comparar. Então isso é maravilhoso. E vale ressaltar também, Claudionor, que dessas 25 mil cópias, existem delas que remontam à era próxima aos originais, né? Então, ver a autenticidade das escrituras e tudo isso fazendo parte de quê? Da preservação. Por isso, Maciel, cremos que o ato de inspiração aconteceu uma só vez na redação primária da palavra de Deus, os autógrafos, mas a qualidade dessa inspiração foi preservada pelo Espírito Santo nas cópias dos originais, os apógrafos. Isso por causa da questão milimétrica da tradução. E quem estava traduzindo, Claudionor, teve o cuidado e o zelo pelo que estava escrito. Assim sendo, a versão da Bíblia, fidedigna aos originais, não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras inspiradas por Deus. Deixa eu dar a plateia para um amigo aqui. É por isso que o pastor Adejarlan, quando ele vai pregar, ele diz bem assim: meus irmãos, abra o seu exemplar da Bíblia Sagrada, porque é uma cópia que nós temos da Bíblia Sagrada, e ficamos felizes porque a versão da Bíblia fidedigna aos originais não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras inspiradas por Deus. Nós temos uma cópia de um livro santo. Como é que diz Mateus 24, versículo 35? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E nós lemos hoje aqui, até que o céu passe, não cairá um jota, um tio da lei. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Vamos à frente. Vamos lá. O terceiro item do segundo ponto diz assim: os apócrifos, agora veja, nós falamos de autógrafos, escrito, original, apógrafos e agora apócrifos. Apócrifo é falso, mentiroso, difícil de interpretação. Os apócrifos e os pseudepígrafos. Pseudoepígrafo. A gente fala rápido, pseudepígrafos. Apócrifos quer dizer escondido, oculto. Quer dizer, você não consegue ler o texto e compreender. Você poderá dizer que a Bíblia é do mesmo jeito, porque a Bíblia nem todo mundo compreende. No entanto, eu vou lhe ensinar o segredo.
Segredo, gostou? Top. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 45. Está escrito: então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E Jesus disse: te agradeço, ó Pai, porque tu ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Logo, isto quer dizer que nós temos o Espírito Santo para revelar a nós os detalhes da Bíblia. Então, na questão dos apócrifos, é que mesmo que você busca, você não acha. E o pior, não tem o Espírito Santo para orientar, porque o livro não é inspirado. Aliás, se você pegar os apócrifos e tentar encaixá-lo na Bíblia, aí você vai dizer que a Bíblia está errada. Programa ao vivo, deixa eu resolver um negocinho ali. Maciel vai ler o restante aqui para vocês e eu volto rapidinho. Pois muito bem, vamos continuar aqui. Nossa declaração de fé assegura que esses manuscritos apresentam meros anacronismos, doutrinas falsas e práticas divergentes das Escrituras. A exemplo da oração pelos mortos. Agora imagine você que você pega as Escrituras Sagradas e está lá a proibição de fazer oração pelos mortos ou até fazer imagem dos mortos ou de qualquer outra coisa no corpo. Aí vem o apócrifo, um livro apócrifo e diz assim, não. Aí Jesus diz: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Não faz sentido. Então, aí Jesus diz assim, olha, quem está morto não se comunica com quem está vivo. Ué, mas e como é que eu vou fazer a oração pelo... E aí agora você vem a questão da reencarnação, você vem a questão daqueles que fazem psicografia, que inclusive tem gente indo parar na cadeia aí e etc. Quem quer crer, creia, mas o autor da vida, o autor da Bíblia e o Criador de todas as coisas disse que os mortos de onde estão não podem fazer nada. Eles estão no Sheol ou no Hades, que são termos hebraico e grego, ou no inferno, a depender da situação, ou no inferno, eles estão no estado intermediário. Inclusive, vocês sabem que existe a 95 tese. A 95 tese de Lutero foi por causa que criaram um purgatório, onde o camarada tinha 3 níveis. Tinha a vida, tinha o inferno e tinha o purgatório. Então, o camarada, ao tilindrar de uma moeda no fundo do gasofilácio, o camarada... Nunca existiu, como diz o padre Quevedo, não existe, não existe. E você lê a Bíblia e não tem. Então como é que nós vamos crer no apócrifo? Aqui está, fazer outra propaganda, só que dessa vez do ICP. Eu indico essa Bíblia, Bíblia Apologética com Apócrifos. Aqui tem os apócrifos para que você possa compreendê-los e a devida refutação, mostrando onde estão os textos bíblicos. Aqui está, Tobias. Quais são os livros apócrifos, Marcelo? Olha, nós temos aqui pelo menos 7 principais livros apócrifos. Primeiro, Macabeus. Segundo, Macabeus. Tobias, Judite, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico, que é diferente. Nada tem a ver com Eclesiastes. Né? Lá de Salomão. E existem também alguns acréscimos no livro de Daniel, me parece que no livro de Esther tem a questão de Bel e o dragão, e aí por diante. Nós falamos os principais, porque tem muito mais. Inclusive eu tenho PDF até livro de Adão. Enoque. Eu também tenho aí o livro de Judas. Aí lá de Enoque tem a questão dos anjos caídos, tem né? Seu Jeová que gosta muito disso aí. Continua, Marcelo. Continuando. Nós vimos então o que são apócrifos, agora o que são pseudepígrafos. Quer dizer falsos escritos. Logo, aquele que não tem autenticidade é falso. A Bíblia autentica a si própria, ela reivindica a sua autenticidade. A exemplo disso, Pedro diz: os escritos do apóstolo Paulo, as palavras do apóstolo Paulo, do irmão Paulo, são difíceis de compreender, mas tem valor semelhante aos das demais escrituras. Então um texto está corroborando o outro. Isso, e a gente encontra muito isso na Bíblia, livros corroborando o que está escrito no outro. Nós vemos nos evangelhos, principalmente
citações dos salmos, citação da lei, citação dos profetas. Hebreus fechando com Êxodo, Levítico, tudo bonitinho. Apocalipse fechando com Gênesis. Então, top. Porém, você não vai ver em nenhum livro dos 66 da Bíblia menção a um desses livros. Dos apócrifos, não tem. Não tem nenhum livro. Então, por esse motivo, eles são pseudepígrafos, são falsos. Foram produzidos por autores anônimos e espúrios, quer dizer, Oportunistas. que atribuíram, evidentemente, sua autoria a profetas e apóstolos. Por exemplo, Eclesiástico, há quem diga que é de Salomão. Só que Salomão viveu antes do reino, do reino dividido, viveu lá no Reino Unido, antes do cativeiro babilônico. E o autor do Eclesiástico viveu depois que o povo voltou do cativeiro babilônico no período interbíblico. Como é que esse livro é de Salomão? Então nós temos aí uma falsidade, uma falsificação. Aí nós temos aí como exemplo disso, né? Assunção de Moisés. Assunção de Moisés. Evangelho de Pedro. Evangelho de Pedro. Epístola perdida aos Coríntios. Porque da Paulo. São 4 epístolas de Coríntios. Primeira epístola, segunda, terceira e quarta. No entanto, nós temos a segunda epístola e nós temos a quarta epístola. A primeira, onde a segunda faz referência à primeira, nós não temos. E a terceira, onde a quarta faz referência a esta terceira, nós também não temos. Então, nosso 1 Coríntios, na realidade, já é 2 Coríntios. E nosso 2 Coríntios, na realidade, já é 4 Coríntios. Porém, algumas outras que surgiram não foram reconhecidas pela falta da inspiração. Não há certeza que elas foram de Paulo. A coisa é tão séria que eu creio que a carta aos Hebreus foi escrita por Paulo. Mas nós não temos como comprovar isso, então o autor da carta aos Hebreus. Eu já acredito que seja Apolo, mas não tenho como provar. Há quem diga que foi Barnabé, então... Continuando aí, Apocalipse de Pedro. Antes nós temos a infância de Jesus segundo Pedro. A infância de Jesus segundo Pedro. Aliás, tem uma curiosidade, tem um filme de Hollywood que foi baseado nessa... Tem uma parte lá que foi baseada nessa infância aí. Quando Jesus pega o passarinho lá. E os meninos matam o passarinho e tal, e Jesus vai lá, o passarinho ressuscita. E até um bocado que eu aqui, olha. Inclusive tem um livro muito perigoso aí que fala sobre Jesus no Tibete. Onde é que Jesus estava dos seus 12 aos 18? Porque essa infância de Pedro é quando ele estava no Egito. Isso. E tem o outro que diz, Jesus dos 12 aos 18. Se você perguntar se eu já li, eu já li, né? Então, mas nada a ver com a Bíblia. Eles dizem que Isis, um deus que tem lá no Tibete, na realidade trata-se de Jesus Cristo. Que os conceitos que Jesus teria trazido, teria sido conceitos que ele foi aprender lá com o primeiro Buda, o Siddhartha, e aí por diante. Aí vem já o Apocalipse de Pedro, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Bartolomeu e o Evangelho de Filipe e assim por diante. Pois muito bem. Isso é pseudepígrafo. Continua, Marcelo. Na Bíblia dos judeus, atestada por Jesus como a lei, profetas e escritos, conforme Lucas 24, 44, não faziam parte os livros apócrifos, nem os pseudo-epígrafos. E aí agora depois você vê o apóstolo Paulo, você vê os escritores do Novo Testamento, e ninguém também faz referência a esses livros. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Eu sou obrigado a crer nessa baboseira? Para mim, inspirado é o que está na Bíblia, ponto final. Não me faz falta, Marcelo. Eu leio quando tem uma dúvida, se eu quero... Aí eu vou lá, tiro a dúvida, vejo o que Judite fez, a batalha que Judite participou. Agora, fora isso, não me interessa. A Bíblia, ela fecha todo o assunto que nós queremos. Isto é que é importante. Por essa razão, eles não integram o cânon bíblico protestante. Dessa forma, não reconhecemos a autoridade desses livros por não serem inspirados pelo Espírito Santo. E tenho dito, síntese... O Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível, bem como a exatidão das palavras originais inspiradas por Deus. É o seguinte, gente. Terminou o nosso tempo, já deu 9 horas, mas nós vamos terminar o assunto. Vocês puderem ficar conosco por aí,
Fique mais um pouquinho que a gente vai terminar o assunto. Falta um ponto e ao nosso ver aqui tá gostoso. Não sei aí o que vocês estão achando. Tá ali, Nai Oliveira. Seja bem-vindo também. Aproveitando, Claudio, eu não posso esquecer. Se esse ainda outra live, eu não posso esquecer, né? Quero mandar um abraço pro meu sogro Luciano, lá em Maceió. Ele que é um amante da leitura da Bíblia, que é um amante. Mas o camarada tem livros de rabino judaico. Meu irmão. Só me deixou foi com o desejo de ir na sua casa tomar um café. Eu sei que o senhor toma café. E deve ser café torrado com rapadura, porque nossa Alagoas mas eu vou passar por aí, viu? Meu sogro não gosta de Coca-Cola. Não gosta de Coca-Cola? Não Coca-Cola? gosta de Coca-Cola. Mas não gosta mesmo ou tu tá brincando? Não, é sério, não gosta não. Foi uma dificuldade para tomar Coca-Cola. Guaraná, varão. Guaraná, viu? Abençoe. Luciano. Vamos chegar por aí. Quando chegar, eu digo, eu sou aquele amigo do Maciel. Me abençoe que o senhor vai estar abençoando seu genro, viu? Sua filha aqui é uma bênção em nossas vidas, só para registrar. Seu neto também é a cara do pai, mas deixa para lá. não é culpa do menino, não. Tópico terceiro, Claudio, a verdade nas Escrituras. Pronto, no 2 nós aprendemos que elas foram preservadas, apesar de haver os apócrifos, e agora nós vamos ver a verdade contida nas Escrituras. Por isso que elas são inerrantes. O primeiro item do segundo ponto vai dizer: a Bíblia é a verdade plena. Plena, não cabe discussão. Tem uma galera aí que diz que Deus não existe, igual o Padre Quevedo. Aí morre. Vai se encontrar com quem? Com Deus. Aí o camarada vai ter certeza se a Bíblia é verdade ou não. Lê para nós aí. O termo verdade nas Escrituras corresponde à realidade exata dos fatos em concordância com o pensamento de Deus. Olha que coisa interessante. Eu tenho a Bíblia cronológica e tenho a Bíblia em ordem cronológica. As duas tratam da cronologia bíblica. E é interessante que a forma que os textos da Bíblia são citados, quando você faz uma linha do tempo, ele encaixa perfeitamente uma coisa com a outra. Aí você traz a história secular. Quando você traz a história secular, fechou igualzinho assim, ó. Não tem erro. Às vezes a gente vai ler um texto bíblico, que a arqueologia também utiliza isso, mas utiliza quando descobre alguma coisa, e a gente diz assim, ele usou essa expressão, mas nesta época, que não era aquela época de tal coisa, é por isso que a Bíblia diz, no ano em que morreu o rei Uzias, aí você vai ler no livro dos reis, que isso é Isaías, você vai lá no livro dos reis, ou no livro das crônicas, e você encontra... o rei Uzias viveu nesse ano aqui, aí você tem condição de marcar e você vê que as coisas batem perfeitamente. Um detalhe teológico, Claudio, para corroborar, por exemplo, você tem o Salmo 91. Quem nunca questionou o Salmo 91? Porque o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, praga alguma chegará à tua tenda, pisará o leão e tal, e alguém já deve ter questionado, Senhor, mas está escrito aqui no Salmo 91 e eu estou... Tem doente na minha casa? O Salmo 91 foi escrito por e para alguém que estava no deserto. Certo? Foi escrito. Talvez se você não sabia disso, grave. Ele é de Moisés, né? 91 é de Moisés. Eu não lembro. Mas ele foi escrito por alguém que estava no deserto. E no deserto você encontrar uma sombra é um alívio. Né? Inclusive tem a expressão debaixo das suas penas, asas, estarás seguro. Isso está fazendo referência aqui a alguém amparado debaixo das asas de uma ave grande. Tá? Então o que acontece? Ô Marcel, como você sabe que deserto? A gente vê a própria Bíblia corroborando que o Salmo 91 foi escrito para alguém no deserto. E onde é que a gente encontra isso? Mateus capítulo de número 4. Jesus é tentado aonde, Claudio? No deserto. No deserto. Quando ele passa... Capítulo 5 de Mateus diz que ele foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. Aí lá no deserto, quando o diabo tenta Jesus, você sabe qual é o salmo que ele cita? Salmo 91, no verso de número 8, se eu não estou enganado. Salmo 91. Então, a gente olha a verdade, a exatidão do que está escrito. Foi escrito para alguém no deserto. Jesus é tentado no deserto. E no deserto,
é citado. Versículo 11, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Pronto. Porque a ideia que a gente tem é que deserto só tem areia. Não, tem pedra também, viu, gente? Então, é exatidão. Porque o deserto lá é deserto de montanha, deserto, Isso. é sol mesmo, causticante, à noite é gelo, mas não é areias, não são aquelas dunas como a gente tem nas 1001 Noites, como a gente tem na Arábia, não é daquele jeito. É um deserto com montanhas e aí por diante. Então a palavra de Deus tem o termo verdade e o termo verdade mostra esta exatidão. A Bíblia ensina que Deus é a verdade. Logo, Deus não pode colocar mentira na Bíblia. Com certeza. Romanos capítulo 14, versículo 6, sou caminho, verdade e vida. João capítulo 14, versículo 6. Romanos capítulo 3, versículo 4. E a sua palavra também é a verdade. Logo, é uma vida em consequência. Diz a própria Bíblia que não pode de uma mesma fonte sair dois tipos de água. Ou água doce ou água amarga. Então, de Deus só sai um tipo de água. Logo, a verdade, inclusive Deus é inimigo da mentira, viu? E ele disse que a mentira é filha do diabo, né? Tem uns dois aí que andam com mentira que... Né? O escritor aos Hebreus declara que é impossível que Deus minta. Hebreus 6 e 18. Paulo ratifica que Deus não pode mentir. Senão ele negaria a sua essência. E é bom lembrar isso aqui, gente, olha, tem diferença entre retificar e ratificar, viu? Retificar é corrigir. Ratificar, como o texto está dizendo aqui, escrito, Paulo confirma que Deus não pode mentir. Nossa declaração de fé afirma que... Só um instante. No primeiro item do terceiro ponto, falou sobre a Bíblia é a verdade plena, porque Deus é verdade plena, então a Bíblia é verdade plena. No segundo item, a verdade espiritual e moral. Não é imoral, com I-N moral, é I espaço moral. Moral. Nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para a nossa salvação. Alguém disse por aí que a Bíblia já estava na hora de ser atualizada. Não, a Bíblia permanece do mesmo jeito, sempre. Agora tem livros aí, vou citar mais uma vez, me perdoe, eu preciso citar para os irmãos compreenderem. O livro de Mórmon já passou por várias atualizações. E tem um grupo religioso, que eu não vou citar o nome deles, que criam que os salvos seriam 144 mil. Hoje, já creem que 144 mil é os que vão morar no céu, que o restante do povo vai morar na terra. E, infelizmente, eu encontrei alguém outro dia que usou a seguinte expressão: eu não me preocupo com o céu não, eu sei que eu não vou morar lá, eu não faço parte daqueles 144 mil. E a Bíblia vai dizer que tem uma live aí também no YouTube, veja aí a live que nós fizemos sobre os 144 mil. Os 144 mil, Marcelo, é 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, menos a tribo de Benjamin, de Dan. Eu acho que é a tribo de Dan que não está nessa relação, me parece. Não tem dúvida, é só ler. Isso. E esses 144 mil serão salvos não para o céu, eles serão salvos na batalha do Armagedon, na grande tribulação. Um detalhe é que para o céu, para quem interpreta aí, viu? Para o céu vão os que forem arrebatados, a igreja arrebatada e as duas testemunhas. Esses vão. Está lá o texto. Suba aqui as duas testemunhas, ressuscite sobre os céus. Os outros não têm esse parâmetro vertical, o parâmetro deles é horizontal. O parâmetro deles é o novo céu e a nova terra. Lá depois, Apocalipse 21, depois do juízo final. Então, lamento. A nossa declaração de fé. Nas palavras do pastor Antônio Gilberto, tudo o que Deus requer do homem e tudo o que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia. Basta ler. Remissão, redenção, está tudo na Bíblia. Agora, o problema é que a gente não lê, irmãos. O problema é que a gente não lê. Eu estava um dia numa escola dominical e essa live nós vamos fazer sobre textos que não estão na Bíblia. A irmã disse, como está na Bíblia, citou um texto e o professor estava ensinando. Eu digo,
É o quê, irmão? Não está na Bíblia, não. Eu digo, ó, perdeu a oportunidade. Eu não entrei, eu não infringi a ética, deixei quieto. Inclusive, é um pastor. Eu, por uma questão de respeito e ética, fiquei quieto. Eu digo, mas perdeu a oportunidade de ensinar o correto à irmã. Lamento. Os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudanças. Aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, permanece sendo pecado. Por isso os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Mateus 24:35. Tem muita coisa que anda se adaptando, mas a Bíblia não se adapta. Ou o homem entra ao padrão dela, ou infelizmente terá problema. Vamos ao terceiro item do segundo ponto, que diz a verdade histórica e científica. A Escritura não se equivoca quando descreve a criação, eventos da história e os fenômenos da ciência. A Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda a falsidade, fraude ou engano. Pastor Antônio Gilberto já partiu para a glória. É um referencial teológico dos assembleianos do Brasil. Eu tive o privilégio de mais de uma vez ouvi-lo ministrando em vários congressos de escola dominical, em Salvador, em Rio Verde, em vários locais. E um deles que me chamou a atenção foi em Barreiras, na Casa da Cultura, me parece no ano de 1999. Eu fiquei bem próximo. Neste de 1999, ele informou que ele esteve na NASA. Ele era bem jovem, mas muito aplicado, ele esteve na NASA. E na NASA alguém botou um computador para fazer um retrocesso, contar pelas informações meteorológicas e etc., contar os anos anteriores. E o computador foi, deu um erro. Foi, deu um erro. Faltava um dia. Eles tiveram uma grande dificuldade, reiniciaram o computador, aquela coisa toda. Aí, segundo o pastor Antônio Gilberto, ele disse, não é erro não, é porque realmente está faltando um dia. Como assim? Este um dia é justamente aquele que Josué orou e o sol parou, o sol parou naquele canto ali, quase completando o dia, faltou um pouquinho, e eles tiveram praticamente 2 dias em um, o tempo de 2 dias em um dia só. E depois, lá na frente, Gideão leva o Senhor à prova. O anjo do Senhor que está conversando com Gideão faz uma prova. Gideão diz, olha, eu quero que molhe aqui, que deixe aqui enxuto. Não, agora eu quero que aqui fique enxuto e aqui fique molhado, etc. Aí diz, está fácil. Eu quero que o ponteiro do relógio volte tantos graus. O ponteiro do relógio, Maciel, voltou tantos graus e seguiu de novo. Então aquele pedaço ali, que ele voltou, somado com o pedaço lá do episódio de Josué, segundo disse o pastor Antônio Gilberto e eu endosso, é o dia que tá faltando, que falta no sistema solar registrado nos computadores da NASA. Sendo assim, a ciência e a história mostram a veracidade da Bíblia. Nós temos outras coisas. Nós poderíamos falar aqui do surgimento do avião, tem tanta coisa que a gente poderia falar, mas a Bíblia, ela é inerrante. Aproveitando essa deixa aí, Claudionor, sobre o tempo e os dias, por exemplo, é sabido que há um erro no calendário que nós temos, né? O gregoriano. Né? Por exemplo, a gente, se não fosse o erro, nós poderíamos ter comemorado agora o início de 2026. Né? É porque parece que ele não registrava os anos bissextos. Né? E tem essa loucura dos meses, né? Com dias diferentes e tal. Inclusive, aliás, eu quero deixar uma deixa escatológica. Há um estudo para normatizar, viu? Os meses do ano. Tem alguém estudando aí querendo fazer 13 meses de 28 dias. Aí eu me lembro que a Bíblia fala que os tempos e as estações do tempo serão mudadas, viu? Lá na grande tribulação, quando o indivíduo vier reinar. Vamos para frente. Síntese do ponto, Marcel. Síntese do ponto. Deus é a verdade e sua palavra é a sua extensão. Mas antes, o que eu ia falar e terminei esquecendo, por exemplo, tem essa questão do calendário, né? Que poderia alguém dizer assim, tá, então
Existem eventos futuros que a Bíblia fala, vai invalidar o que a Bíblia... Não. Independente do erro humano na questão de dias, de meses, de ano, não invalida o que a Bíblia diz sobre lembrei também. João Ferreira de Almeida, Matos Soares. Ai, meu Deus. E já esqueceu de novo. Está aqui na mente agora. João Ferreira de Almeida, os tradutores da versão Almeida Revista Corrigida é João Ferreira de Almeida, Matos Soares e... Não lembro também. Oh, meu Deus, são 3, mas deixa eu falar. Deus é a verdade e a sua palavra é a sua extensão, ou seja, a Bíblia é a extensão de Deus. Tudo que a Bíblia ensina, tanto na teologia, história ou ciência, é a verdade. A ciência diz, foi uma grande explosão. A Bíblia diz, foi Deus dizendo, haja. E aconteceu. Né? Tem até coisa aí que eu ainda vou pela Bíblia. Sabe aquele meteoro que criou o Big Bang e etc? Jesus disse no Novo Testamento, eu vi. Ó, Jesus está no Novo Testamento, e aí agora eu creio nele como Deus, então ele é pré-existente, e ele disse, eu vi. Lá atrás sou eu que estou dizendo, parafraseando, quando Satanás foi lançado do céu à terra como um raio. Será que esse meteoro não foi Satanás quando foi lançado? Até tomar cuidado, porque tem gente pensando que ele está no seio da terra, não está não, ele está nos ares. É uma situação complicada isso aí, nós vamos discutir isso aí depois. Terminou aqui Terminou. Então, chegamos à conclusão da nossa lição. Conclusão, Deus abençoe a cada um dos irmãos. Nós esperamos que este conteúdo auxilie, que ajude na compreensão. Comentem aí, deixe seu ponto de vista. Nosso interesse é contribuir com o reino. Se erramos, nos perdoe. Nós queremos saber onde erramos para nós melhorar. E se te ajudou, nos ajude também, nos incentive também, porque tinha um comentarista que ele dizia bem assim, dá trabalho para fazer, meu filho, então põe na tela. Põe na tela porque dá trabalho para fazer, é programa ao vivo. Então você que nos acompanha no Facebook do Claudionor, pelo Instagram, né, o meu Instagram pessoal, nós agradecemos a sua presença. Para você que vai estar assistindo depois, o nosso conselho diante de tudo que foi dito, Claudionor, é o seguinte, tem aí uns aventureiros dizendo que a Bíblia está errada, que a Bíblia contém erro, que foi adulterada, e quando eu ouço essas coisas, eu me lembro de dois pilares importantes. O primeiro é que Jesus advertiu que nos últimos tempos haveria explosão de engano. E tem gente por aí dizendo, não, nós agora descobrimos a verdade. E Jesus disse que não, é o contrário. Tem um moço aqui na nossa cidade que, eu não vou citar o nome, mas está postando vídeo, bichinho. Até o Armagedon não existe mais. O batismo em nome de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo não existe mais. Então, tenha cuidado com esse tipo de gente, porque um dos sinais do tempo do fim é justamente uma era de engano. Outra coisa, eu vi um certo alguém há muitos anos atrás falando, e eu gravei isso com o Claudionor. Ele disse assim, olha, o único que tem interesse de tirar a Bíblia do status que ela é o diabo. Então tenha muito cuidado quando você ouvir alguém dizer que a Bíblia está errada, que a Bíblia não é a palavra de Deus. Por trás disso está o diabo querendo que você acredite que a Bíblia não é aquilo que ela é, a palavra de Deus. Porque se ele tiver êxito na sua vida, com essas ideias, com esse pensamento, você vai se afastar de Deus e aí a coisa vai ficar complicada na eternidade. Com relação a nós, eu vou fechar com o que está escrito aqui. Nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, inerrante e infalível, com plena autoridade em tudo que diz. Em tudo que diz. Sendo assim, a Bíblia é inerrante. Deus abençoe tua vida, nós ficamos por aqui. A paz do Senhor, uma boa aula domingo aos irmãos. E na semana que vem, querendo Deus. Por que querendo Deus? Foi Tiago que orientou. Ninguém diga amanhã vá, irei, viajarei, farei, porque você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Semana passada nós estávamos com tudo pronto. Maciel, infelizmente, adoeceu
Eu ainda me programei para fazer sozinho, deu um erro técnico aqui, bagunçou tudo. Eu digo, não, parou. Pode ser que não dê certo. E se nós, por acaso, não conseguimos fazer, for tirado de nós o fôlego de vida, nos encontraremos na eternidade. A paz do Senhor a todos. O Senhor Deus abençoe e deixa aí nos seus comentários o que você achou da aula de hoje e também dando sugestões para assuntos para ser debatido nas lives. Nós estamos percebendo que esse trabalho dá resultado. Deus abençoe. Paz do Senhor.